Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Deus esteja conosco nessa manhã. É muito bom poder a gente, nas primeiras horas do meu dia da semana, a gente poder cultuar, louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Aos amigos do canal Voz Ativa, muito bom dia. Que Deus abençoe a vida de vocês e a família de vocês. Ontem nós falamos sobre Pedro, né? E na verdade, meu lugar não é aqui. Hoje eu quero falar sobre a nova terra. Abra suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Esse capítulo, escrito por João, aquele que foi levado para a ilha de Pátimo, o último dos discípulos amados de Deus, aquele que era chamado Filho do Trovão, e se tornou o discípulo do amor. Apocalipse capítulo 21, verso 1 em diante. Quando se fala sobre algo novo, tem até uma música, né? Que Deus quer fazer algo novo em nossa vida. E aqui, no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1, nós vamos ler até o verso 8, que diz assim: Apocalipse 21, a partir do verso 1 em diante. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Verso 3: Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6: Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Verso 7: O vencedor herderá essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Verso 8: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Com a leitura feita, eu convido você a fechar os seus olhos. Então vamos conversar com Deus mais uma vez. Santo e bom Deus, fizemos a leitura da Tua Palavra. Pedimos a Ti humildemente que o Espírito do Senhor ilumine a nossa mente na compreensão e na prática da Tua Palavra. Perdoe a cada um de nós, fortaleça a nossa fé e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. É interessante que João, quando ele escreveu esse livro do Apocalipse, ele já é idoso, já não oferecia perigo, não, aliás, nunca ofereceu perigo, mas o imperador Domiciano resolveu jogá-lo dentro do caldeirão fervente de óleo quente. Ele saiu intacto, foi levado para a ilha de Pátimo, onde escreveu o livro do Apocalipse com circunstâncias não muito favoráveis. E quando ele começa a descrever aqui, ele vê um novo céu e uma nova terra. Deus já dizendo para ele o que seria lá atrás, o que seria adiante hoje, na atualidade que estamos vivendo. Então ele começa no verso 1, que ele viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quando ele usa essa expressão, mar já não existe, que não haverá mais separação de pessoas. A gente sabe que hoje os cientistas estão tentando buscar
uma solução para o mundo que vivemos, onde você vê guerras, terremotos, fomes e doenças incuráveis. Você vê que, por um lado, a ciência diz que se as geleiras se derreterem, vai haver muita água sobre a terra. Outros dizem que se haver muita seca, a vida também pode acabar. Alguns dizem que a água pode acabar até 2050. Então há especulações humanas de todos os níveis, de todas as áreas da vida. Mas o certo é que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele prometeu para mim e para você um novo céu e uma nova terra. Quer ver uma coisa só? Deixa marcado Apocalipse 21 aí. Venha comigo para 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, carta de Coríntios ali, depois de Atos, Romanos, você vai achar 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Olha aqui que o Paulo orienta sobre essa questão do novo céu e da nova terra. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e também o verso 10 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Significa que Deus é um Deus o quê? Soberano. Deus é um Deus soberano, um Deus infinito, um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Nós não podemos entender a mente de Deus, porque Ele é um ser infinito, um Deus soberano de todas as coisas. Essa é a explicação do verso 10. No versículo 9, Paulo orienta de que nem olhos viram, ou seja, a gente não pode imaginar, porque quando a gente vai para João 14, versos 1 a 3, o que ele fala? Não se turbe o que? O vosso coração, mas crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há quantas moradas? Há muitas moradas. Se eu não for dito, pois vou preparar lugar, e quando eu voltar, levarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Palavra de Jesus, em João 14. Então ele fala: não se turbe, não se atemorize, não se preocupe. Eu fui preparar moradas para mim e para você. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 65, versos 21 e 22, diz claramente que nós lá vamos plantar, vamos morar nessa casa, não haverá lembrança das coisas más. Os animais hoje, que são animais ferozes, serão animais calmos, e ali a gente vai viver em paz um com o outro. E quando a gente vai para essa profecia de João 14, a gente volta para 1 Coríntios 2, 9 e 10, a gente não dá para imaginar como que será o novo céu e nova terra. Porque se aqui na terra a gente anda para lugares, em estados, cidades ou países, a gente fica admirado com coisas bonitas, imagina como que será o céu. O céu não será utopia, o céu não será algo onde as pessoas vão estar andando, flutuando, vai ser algo real. Ali diz que a pedra jaspe, que é uma pedra que é muito comum a gente encontrar aqui na terra, e quando lapida ela brilha. A palavra jaspe lá no céu, essa pedra, ela vai brilhar cada vez mais. É como o ser humano hoje, que está buscando a Deus para chegar ao reino dos céus. E o caminho do céu, vocês sabem qual que é? Lembra lá de João 14,6? Eu sou o que? Me ajudem aí. Eu sou o... Me ajudem aí. João 14,6, o que que diz lá? Já esqueceram? Eu sou o caminho, o que mais? Compreende? O caminho para o céu é quem? É Jesus. Nunca esqueça disso. Quando alguém perguntar para vocês quem é o caminho para o céu, qual seria a sua resposta? Fala João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para o céu é Jesus Cristo.
Então o caminho para o reino do céu não é placa de igreja, não é religiosidade, não é questão de cargo de igreja, não é questão de academia ou parte acadêmica, não é talvez valores, mas é Jesus o caminho para o reino dos céus. Ontem, quando saí da igreja aqui ontem, fui fazer uma cerimônia fúnebre ali no cemitério de Campo Grande. Chegando lá, um pouco mais de 100 pessoas aguardando, e reunimos numa sala, e cada pessoa ouviu atentamente a palavra de Jesus. Ou seja, a exclamação do nome de Jesus traz poder, até para aquele que não crê, ou aquele que tem um outro credo ou religião, ou aquele que é ateu, ele para ouvir sobre Jesus. E ali pude deparar com aquela jovem Simone, que já teve aqui na igreja, a sua mãe ali sendo velada e as pessoas em volta. E aí, quando terminamos, oramos o Pai Nosso, e disse para a família: olha, acompanha ela até a cova ou o crematório, não importa, porque ela não está com estrutura para acompanhar mais a mãe dela. Isso diz claramente para nós que a Bíblia diz em Apocalipse 21:4, que nós acabamos de ler, que Deus irá acabar com a morte, com o pranto, com a dor e todo o sofrimento. Por isso que a gente não consegue visualizar, pensar como que será o céu. A gente só pode pensar numa coisa: o céu será coisa boa, onde tudo será novo. A gente não vai mais precisar de óculos, não vai mais precisar de ficar homem cortando cabelo, apagando barba. Mulher não vai ter mais ficar esticando o cabelo, usando vários produtos. Esses dias eu estava vendo um vídeo, uma imagem de algumas pessoas mulheres usando botox. Eu fico pensando assim: normal fica bonito, mas quando usa botox muda totalmente. Parece que fica uma coisa de outro mundo, né? Se é que existe, não existe. Mas alguns vão dizer assim: não ficou muito legal, não. E realmente não fica. A pessoa hoje a gente vê pessoas hoje com uma certa idade hoje tentando manter a juventude usando produtos que, infelizmente, com o passar do tempo, a pele vai encurrando, vai enrugando. Tem pessoas que diminuem até o tamanho, mas quando Cristo voltar, tudo será novo. Não vai haver mais doença, não haverá mais desigualdade social, tudo será novo. A gente não vai ter mais ter que ficar pintando casa, reformando coisas, ou construindo, ou destruindo e reconstruindo novamente, porque tudo será novo. Então, quando se pensa na nova terra, é algo prazeroso pensar de que um dia vamos poder viver em paz. Talvez hoje muitos estão por aí agora mergulhados no mundo da promiscuidade, prostituição, no mundo da bebida, das drogas, no mundo tentando viver uma vida superficial. E você para e pensa: trocar o céu por coisas bobas. Muitos irão perder o reino do céu não é por grandes coisas, mas por pequenas coisas. Por isso que Deus nos convida hoje a gente pensar, como a gente acabou de ler 1 Coríntios 2:9, o que o olho não viu, o que a mente não pensa, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto bíblico também podemos aplicar também na questão da salvação, se eu aceito ou não a salvação em Cristo Jesus. Então cada pessoa faz a escolha. Portanto, a gente volta agora para Apocalipse capítulo 21, voltando lá para Apocalipse 21. Vocês viram aqui que a gente leu até o versículo 8, e quando chegamos aqui no versículo 5, Jesus fala que Ele está assentado ali e Ele vai fazer nova todas as coisas. Além do mais, tudo isso é verdadeiro e fiel. Ele falou que no versículo 6 Ele é o homem, o princípio e o fim, ou seja, Ele é tudo, Ele é o início, meio e o fim. E o vencedor herdará essas coisas, versículo 7. Agora preste atenção no verso 8: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros,
aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhe cabe será que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que é isso? É muito simples para a gente entender esse verso aqui na sua profundidade. Primeiro, o que ocorre hoje na nossa atualidade? Sinais da volta de Jesus. Isso nos transporta para Mateus 24. Não vamos ler aqui agora. Mateus 24, Mateus 25, e Lucas 21, e Marcos 13, e Marcos capítulo 17. Todos esses textos falam dos sinais da volta de Jesus, que é guerras, terremotos, fome e doenças incuráveis. Agora, quando vamos para Mateus 24, 29 a 31, lá fala que a vinda de Jesus será com poder e grande glória, acompanhado com Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem sobre a nuvem dos céus e todo olho o verá. Então, a volta de Jesus é literal, real, visível, corpórea, audível, e todo olho verá. Ou seja, começa a aparecer uma mão, uma pequena nuvem do tamanho de uma palma da mão do homem, vai se expandindo no céu. Lá estará Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Jesus no centro, vindo buscar os seus filhos dessa terra. Ou seja, quando eu disse ontem para a família que Maria Giselda, que é a mãe da Simone, ela poderá acordar se ela tiver aceitado Cristo em tempo de vida, vai acordar na primeira ressurreição com um corpo incorruptível, ou seja, um corpo nunca mais sujeito à morte e pecado, mas um corpo transformado pelo poder de Jesus. Em Filipenses capítulo 3, 20 e 21 fala sobre isso. Nosso corpo será transformado. E 1 Coríntios 15, 50 a 58, nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. Ou seja, a morte já não mais vai existir. O aguilhão da morte foi tragado pela vitória em Cristo Jesus. Ou seja, o corpo incorruptível perseveramos na vida de Cristo. Hoje nosso corpo é um corpo corruptível, sujeito a pecado, à morte. Pode ser por tempo de idade, por doença ou por qualquer outra coisa. Então nós seremos transformados na segunda vida de Jesus. Ele já veio uma vez como um frágil bebê, virá a segunda vez como rei, como o Senhor dos senhores. Posteriormente então, ocorrerá então os justos mortos em Jesus sendo ressuscitados e transformados, justos vivos que posteriormente eles deixarão ali aquela grande perseguição, será transformado pelo poder de Jesus também, e então ocorrerá o arrebatamento da igreja, que posteriormente será na vinda de Jesus. Então Cristo pega nós, leva ao céu, onde viveremos ali por um período de 1000 anos, e posteriormente nesse período de 1000 anos a gente vai ter 1000 anos com Cristo no céu, e a terra então ficará vazia. Como ficará a terra? Os ricos no pó da terra, os salvos no céu, e posteriormente, durante 1000 anos lá no céu, a gente vai estar avaliando casos. Por exemplo, por que essa pessoa foi para o céu e por que o outro não foi para o céu? Essa será a avaliação durante o chamado milênio, que está no capítulo 20 do livro de Apocalipse. E aí então, quando você começa a analisar essa questão da nova terra, temos que chegar nesse contexto da volta de Jesus, porque para muitos a volta de Cristo Jesus, ela vai ser uma volta secreta. Por exemplo, hoje nós estamos aqui num grupo de 3, 5, 9 pessoas, tem mais alguns aí fora, mas tipo, é como se fosse assim, das 10 pessoas que estão aqui dentro, de repente 5 somem, fica as roupas, e fica 5 aguardando a segunda oportunidade. Isso não existe na Bíblia. Deus fala claramente que tempo de salvação é hoje, não é amanhã. Então, Cristo vem pela segunda vez, Ele não pisa nessa terra, fica no ar, manda os seus anjos vir à terra buscar os seus escolhidos, tanto os que morreram em Cristo Jesus, e aquele grupo que passou pela grande tribulação será reunido. Então a igreja será arrebatada para o céu, e ao encontro na nuvem dos céus
vamos viajar durante uma semana. Quer ver uma coisa só? Você tem Apocalipse 21, abre Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Volta um pouquinho para trás aí. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro Jesus abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Meia hora profeticamente é chamado uma semana literal. Ou seja, Cristo vem ao comando dos anjos, ou seja, nós temos 2 anjos, o anjo relator e o anjo protetor. O anjo relator escreve a nossa vida nos livros do céu. Quais são os livros? Livro da vida, livro de memórias e livro da morte. O livro da vida, quando a pessoa aceita Jesus, é batizado nas águas e mantém a caminhada da fé. Livro de boas memórias são boas ações que você faz. Livro da morte, aquele pecado secreto que a pessoa não abandona só entre ele e Deus. Então vai ser aberto os livros e cada um será julgado ali. E então, Jesus manda o anjo relator escrever lá em tempo de vida e tempo de graça que é agora, e o anjo protetor que nos guardou vai ao nosso encontro e leva nós para o céu. Vamos viajar durante uma semana, meia hora profeticamente, como nós acabamos de ler aqui agora. E aí, posteriormente, a gente vai viver ali com Cristo durante 1000 anos. Mas nessa meia hora profética, a gente vai fazer uma parada no céu e vamos adorar a Deus no dia de sábado, conforme está em Isaías 66, versos 22 e 23. De uma a outra lua nova, a outra lua nova, todos irão adorar a Deus, segundo Apocalipse 8, verso 1. Então, uma semana viajando. Depois disso, a gente vai para o céu, fica 1000 anos no céu com Jesus. A terra vai ficar sem pão vazia. Jeremias capítulo 4, verso 23 a 26 fala sobre isso, onde não vai ficar nenhum ser humano vivo sobre a terra, porque, segundo Pedro capítulo 3, versículo 13, do 10 ao 13, diz claramente que vai vir novo céu nova terra, e tudo será destruído, não ficará pedra sobre pedra, como Jesus falou para os seus discípulos lá atrás, quando eles olhavam para aquelas grandes construções. Mateus 24, 1 e 2 fala sobre isso. Quando eles viram aquelas grandes construções, e Jesus falou: aqui em Jerusalém não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído. Assim será, casualmente, na segunda vinda de Jesus. E então a terra vazia, tudo destruído. Quem vai estar preso por circunstância aqui? Veja comigo Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3. Volta para o Apocalipse agora, capítulo 20, verso 1 a 3. Apocalipse 20, verso 1 a 3 diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Verso 3: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 3: lançou no abismo, fechou o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, nota que o inimigo ficará preso aqui por circunstância, porque ele não tem mais a quem tentar. Salvo no céu, ímpios no pó da terra, aguardando a segunda ressurreição, e o inimigo vagando pela terra. Então, agora ele quis ser Deus, a sua intuição agora será de fato. Então, por isso que o livro do Apocalipse fala que ele será aprisionado ocasionalmente, ou seja, vai ser uma prisão circunstancial, não vai ser uma corrente prendendo ele, mas simbolicamente estará preso nesse planeta Terra, sem nenhum ser humano a quem atentar mais. Porque durante 6.000 anos ele tentou o ser humano e fez o que fez para afastar o ser humano de Deus. E então agora o salvo no céu, avaliando casos. Por exemplo, aquela pessoa que você pensava que ia para o céu, ela não estará lá. Poderá ser um líder, poderá ser um pastor, um obreiro, não seja quem for. E aquela pessoa que você jamais pensava que estaria no céu, ela vai estar lá. Pode ser um ex-bêbado, um ex-homossexual, uma ex-lésbica, pode ser um ex-traficante, alguém que nas últimas horas aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Tomou a decisão, abraçou a verdade, abraçou a Bíblia Sagrada, abraçou a divindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e aceitou tudo de Cristo Jesus, e agora está entre o grupo dos salvos. E a outra surpresa é que nós vamos chegar lá, mas é pela graça e a misericórdia de Deus. Então, a volta de Jesus é algo real, corpóreo, digo, literal, e todo olho verá. Depois disso, então,
quando os salvos no céu, os ímpios, os salvos vão estar avaliando casos, como já disse, está lá em 1 Coríntios 6, versículo 1 a 3. E então, depois que se passar esse período de 1000 anos, quando então se completarem, Jesus então, ele virá pela terceira vez nessa terra. Como que é isso? Muito simples, porque os salvos no céu, Jesus aqui nessa terra, Jesus no céu, os ímpios no pó da terra. Finalmente, Jesus vai estar ali, onde a gente vai poder viver tranquilamente em paz. E então vai ocorrer então a segunda ressurreição, que é dos ímpios, quando cada um será ressuscitado, não para ser salvo, mas para ser julgado, destruído e queimado. E o que vai acontecer? Quando os ímpios então ressurgirem, se eles morrerem sem um braço, vai acordar sem um braço. Em contrapartida, os salvos vão acordar com um corpo transformado pelo poder de Jesus. E o que ocorrerá então? Será um julgamento justo dos ímpios, onde Jesus virá para julgar cada ímpio. Ou seja, as suas vidas serão passadas em revista, como se fosse um filme gravado. Ou seja, todas as oportunidades que tiveram de ouvir sobre Deus, ali naquele momento será então falado para eles. Olha, aquele dia lá, eu mandei alguém para convidá-lo para uma semana de oração, convidar você para um culto, para o estudo da Bíblia, para ouvir a palavra de Deus. O que você fez? Você disse não. Será um momento tão horrível que eles vão pedir para que as pedras do monte caiam sobre eles. Está no livro de Apocalipse, capítulo 6. Me acompanha aqui, Apocalipse 6, verso 15. Volta um pouquinho para trás aí. Apocalipse, capítulo 6, verso 15 até o 17. Olha o que diz aí. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos montes. Disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondemos a face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Pode que aqui eles vão pedir para que os montes caiam sobre eles, e que eles então se escondem de Deus Todo-Poderoso, que eles saiam para que as rochas e os montes possam esconder eles. Eles então possivelmente estarão ali fora daquele contexto. Perceba que será um momento de horror para os ímpios e será um momento de alegria para os salvos, porque a gente percebe que quando você está hoje tendo a oportunidade de ser salvo em Jesus, a gente o que? Vai deixando, protelando, dizendo que ainda há tempo para se revogar, para se reconciliar, para se reconsagrar a Deus. Tempo de salvação, de graça é hoje, não é amanhã. Por isso que quando fala sobre o novo céu e a nova terra, nós devemos pensar de que hoje é o tempo de graça, é o tempo de salvação. Isso é um momento de horror para os ímpios, que naquele momento falou: puxa vida, tirou toda a oportunidade de rejeiter a Cristo Jesus e a sua verdade. Hoje o mundo pode pisar abertamente na santa lei de Deus. Hoje o mundo pode falar que guardar sábado é coisa do passado, que seguir um regime alimentar é coisa do passado, que seguir a Jesus é coisa atrasada, estamos na era moderna. Eu digo para vocês uma coisa: que tudo que está na terra irá passar, toda a concupiscência da carne, dos olhos, da soberba, da vida, tudo será destruído no lago do fogo. Portanto, hoje é o tempo de graça, é o tempo de salvação. E naquele dia, quando Cristo então julgar todos os ímpios, porque Jesus vai fazer um julgamento que será demorado, um julgamento que não vai ser muito rápido. E quando ele terminar esse julgamento, então toda a carne se dobrará perante Cristo Jesus. Quer ver uma coisa só? Abre comigo no livro de Filipenses, capítulo 2. Vai lá para Filipenses agora, capítulo 2, versículo 10 e 11. Filipenses, capítulo 2, 10 e 11.
Aqui diz claramente que todo joelho, hoje o mundo não se curva perante Deus, perante Jesus, mas nesse dia todo mundo se curvará perante Jesus. Filipenses 2, versículo 10, verso 11, diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então naquele dia todo joelho vai se dobrar perante a Cristo Jesus, não com o intuito de arrependimento, porque não haverá mais oportunidade, mas para entender que justo juízo foi o juízo de Deus. E então o que vai acontecer na sequência? Vamos para Apocalipse 20 agora para a gente avançar para o fim. Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10, descreve a cena final da destruição dos ímpios, do diabo e toda a sua comitiva má. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir para a peleja, o nome desse é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, desceu porém fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Notem que aqui, quando terminar tudo isso, o inimigo vai dizer que deu vida para eles, ou seja, os ímpios, vão marchar pela terra. Deus vai mandar fogo do céu e enxofre da terra, e queimará diabos, demônios, ímpios e toda a comitiva má. O mesmo fogo que estará queimando tudo, Jesus pisa no Monte das Oliveiras, está lá em Zacarias 14, fragmenta-se uma terra plana, ou seja, hoje lá em Israel, lá Deus vai governar de lá todo o planeta Terra de lá. Então, ou seja, lá a santidade ela vai estacionar ali, vai ser uma planície reta, plana, tudo será novo. E então o fogo vai queimar diabo, toda a comitiva má, e enquanto o fogo vai queimando tudo, Deus, pela sua palavra, recria um novo céu e uma nova terra, e começa a tão sonhada eternidade. Agora, quando fala aqui besta, a gente sabe que é um poder político ou religioso, falsos profetas, igrejas protestantes caídas, que não aceita a Bíblia 100% e nem a pessoa de Cristo Jesus, e posteriormente também o Espírito para dentro desse pacote, os três, chamado de Hans, em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14. Então será destruído todos esses poderes político e religioso, tudo queimado juntamente com a comitiva má, e Deus recria um novo céu e uma nova terra. Quando fala queimado para sempre, não é que vai ficar queimando para sempre, queimará enquanto existir a matéria, porque a expressão fogo na Bíblia quer dizer um fogo que consome enquanto houver matéria, no termo grego hebraico. Não é que vai ficar queimando para sempre, mas é como você pegar esse papel aqui, pôr fogo em questão de segundo vira cinza, assim será a obra completa de Deus. Por quê? Malaquias capítulo 4, não vou ler aqui agora, versículos 5 e 6, fala que não ficará nem raiz e nem ramo, ou seja, não sobrará nada. É como comparar a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi queimada e hoje não mais existe. Não existe um fogo que vai queimar a pessoa para sempre. O inferno. O inferno quer dizer a sepultura, dormitório dos mortos. Isso tanto no hebraico como no latino, no grego, quer dizer um lugar de descanso, um lugar de escuridão, onde vai todas as pessoas. Jesus, quando ele morreu, no termo católico, ele foi à sepultura ao inferno, na oração do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ele foi ao inferno à sepultura e voltou à vida, porque ele tem o poder da vida e o poder da morte, a pessoa de Jesus. Apocalipse capítulo 1, 17 até o verso 19. Então descreve tudo isso. Então será a destruição do mal pela raiz, e então tudo será novo. E lá em Jerusalém hoje, na atualidade, tem um palco de guerra. De lá Deus irá governar todo o planeta, toda a galáxia, todo o universo, e nós seremos de fato felizes para sempre. Por isso que o novo céu e a nova terra é um estudo que nós devemos colocar em nossa mente, colocar em nosso coração como desejo de estar lá com Jesus, de estar com Deus Pai. Imagina agora a cidade santa começa a descer do céu, com os salvos dentro, e então ali agora você viu alguém que você queria que ele ou ela estivesse no céu,
você estará chorando, eu não sei, mas Deus vai enxugar os olhos toda lágrima. Deus vai dizer assim, ó, todas as oportunidades de salvação foi dada para essa pessoa, mas ela rejeitou Jesus. Então, pelo amor que eu tenho por você, por amor que tem essa pessoa, vou queimar para destruir para sempre. Claro, esse é um momento triste, mas é um momento alegre, porque em todas as nações do mundo inteiro, a gente olha para todos os continentes, tanto da Ásia, Europa, África, os continentes das Américas, tudo reunido numa só família, entre brancos, negros, ricos e pobres. Não vai haver questão de superioridade, porque todo mundo será iguais. Como eu falei, a pedra jaspe é uma pedra que você vai lapidando, ela vai brilhando. Assim é o ser humano. Deus vai trabalhando para virar um só corpo, uma só unidade. Lá não haverá casamento, não haverá conjuntura de casais, porque se uniu aqui na terra como família, vai continuar como família lá no céu. A Bíblia diz no livro de Lucas. Portanto, hoje é a conjunção de famílias que Deus une na terra, para que quando Cristo voltar, reunir toda a família no mundo inteiro, e haverá um rebanho, um Senhor e um só pastor. Diz o livro de João capítulo 14 e capítulo 16 também. Portanto, o novo céu e a nova terra é algo prazeroso de pensar, onde viveremos felizes com Deus para sempre. Hoje você vê pessoas que se matam, se degradam por coisas materiais ou por bens, entre família, entre marido e mulher, como a Bíblia diz claramente, que pai seria contra filho, filho contra pai, e etc. Lá não haverá mais nada disso, só haverá harmonia e paz, onde viveremos felizes com Deus para sempre. E eu quero terminar lendo com você aqui o livro de Apocalipse capítulo 22, versículo 1 a 5, que diz assim, capítulo 22 de Apocalipse, verso 1 a 5. Então ele mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma margem a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para muitos povos. Nunca mais haverá maldição. Verso 3. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, que é o próprio Jesus, e os seus servos servirão. Contemplarão a sua face, na sua fonte estará o nome dele. Já não haverá luto, já não haverá noite, nem precisam eles a luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para sempre, pelos séculos dos séculos. Ou seja, o próprio Jesus vai estar brilhando sobre essa terra. Não haverá mais precisar dessa luz aqui, ou do sol, ou da lua, ou das estrelas, porque o próprio Jesus, o seu brilho, o seu poder, vai brilhar sobre a terra. E o convite dele, que eu quero terminar lendo o verso 17 do capítulo 22, diz assim: Ei, o Espírito e a noiva diz: Vem. Aquele que lhe diga vem, aquele que deseja venha, e quem quiser receber de graça a água da vida. Cristo quer dar para mim e para você a água da vida. E esse é o convite da graça. Quando você vai para Isaías capítulo 1, 18 a 19 e 20, fala o convite da graça também. Ele quer fazer com que nossos pecados sejam perdoados, ainda que sejam como carmesim, se tornarão como a pura branca lã. Ele quer transformar a nossa vida e ajudar nós a entender que o céu é algo melhor para nós. Como diz a música do Arauto, o céu é aqui quando eu demonstro perdão, quando eu demonstro amor, porque quando eu olho para esse mundo, a gente vê um monte de coisa de idolatria. As pessoas sabem, pode fazer do celular, pode fazer do homem, da mulher, qualquer coisa como idolatria. Mas, acima de tudo, Deus quer que a gente demonstre que amor para com Deus acima de todas as coisas e amor para com o próximo. Como anda o amor de Deus no seu coração? Como anda o amor de Deus para com a palavra de Jesus? Como anda o seu amor para com a pessoa de Cristo Jesus? Deus nos convida hoje a gente buscá-lo, a gente reconsagrar a nossa vida a Deus e nos preparar para a sua vida, sabendo de que temos um novo céu e uma nova terra à nossa disposição, onde ninguém vai pagar nada por isso, é de graça. O que devemos fazer hoje é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se dispôs a obedecê-lo, se dispôs a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Volta um pouquinho ontem, numa cerimônia fúnebre ontem, enquanto eu pregava para aquelas pessoas, eu vi nos olhos deles e delas, cada um ouvindo cada palavra que eu falava,
e a exaltação do nome da pessoa de Cristo Jesus. E eu falei para ele assim: olha, o que eu tenho para vocês é que vocês procurem a Jesus e a sua palavra, se preparem, porque o dia dele voltar eu não sei, mas ele pode voltar a qualquer momento. E depois no final alguns disseram assim: obrigado pela palavra, a palavra sábia, é a palavra do Senhor. Agora cabe a cada um de vocês tomar a decisão de entregar a vida a Cristo Jesus. O meu desejo, minha pergunta nessa manhã é: quantos nessa manhã tem um desejo de, depois de ter esse estudo na mente, nos damos aqui hoje pela manhã, quantos desejam hoje fazer um pacto com Deus de cada dia, de se preparar para a volta de Jesus e preparar outros para a volta de Jesus, se comprometendo com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e acima de tudo, unindo a Jesus, pregando o Evangelho e buscando a Jesus, e falando assim: Senhor, me ajude para que eu possa viver a sua palavra, para que o Senhor possa me transformar, porque eu, Daniel, que estou aqui, você que está do outro lado, você é amigo do canal Voz Ativa, ninguém é santo, todo mundo é doente, carente da graça e da misericórdia de Deus. Quando eu falo doente, não é doença física, é uma doença espiritual. A gente precisa de Jesus na nossa vida para que Ele possa transformar, revitalizar e assim ajudar nós a ser salvo agora e salvo na eternidade. Quantos de vocês nessa manhã têm o desejo de fazer esse compromisso com Deus? Coloque-se de pé e vamos orar ao nosso Deus, suplicando a Ele que nos ajude verdadeiramente a gente entregar a nossa vida, entregar nossos familiares, amigos, e que assim a gente possa nos preparar para a volta de Jesus, não somente hoje, mas um preparo diário, que é comunhão com Deus, oração, estudo da Bíblia, frequência à igreja e pregação da palavra de Deus. Isso vai nos ajudar a você a continuar a caminhada da fé, e eu também a cada vez mais nos preparar para a volta de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, e obrigado pela oportunidade nessa manhã aqui ter estudado esse tema sobre o novo céu e a nova terra. Nos ajude, ó Deus, a estarmos salvos agora e salvos na eternidade. Queira abençoar cada irmão e irmã aqui essa manhã, representando sua casa, o seu lar, que receba a bênção do Senhor em todas as áreas da vida, ó Deus, que sejamos salvos agora e salvos na eternidade também. Perdoa nossos pecados, ó Deus, fortaleça a nossa fé, conforte os corações daqueles que perderam entes queridos, e abençoe a nós nessa nova semana, nos abençoe na jornada da vida até a volta de Jesus. Perdoe a cada um de nós, restaura e nos ajude a viver e obedecer a tua palavra. Dá-nos a tua paz, um bom domingo, uma boa semana na tua presença, porque teu é o reino, o poder e a glória. E assim vamos orar a oração no Pai Nosso, todo mundo junto. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia, uma feliz semana na graça e na paz do Senhor Jesus.